Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais, onde, aliás, já existem duas questões para o governador, portanto, teremos um programa movimentado. Na conversa aqui em nossos estúdios, convidamos a jornalista Hilda Cavalcante, repórter da Rede Brasil Atual. Como sempre, contamos com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, governador. Boa noite, prazer falar com vocês todos e falar com todos os telespectadores. Governador, o senhor venceu as eleições do Maranhão num ambiente de festa, 63% dos votos, grandes esperanças de mudança e tudo isso. Em 1965, um jovem político com alguns cabelos brancos, chamado José Sarney, também venceu as eleições do Maranhão e ele ia acabar com uma oligarquia do seu antecessor, Vitorino Freire, que de 46 a 65 foi o vice-rei do Maranhão, ou o rei do Maranhão, né? E quando o José Sarney tomou posse, inclusive tinha filme de Glauber Rocha, era uma coisa de modernidade, uma esperança toda. Bem, nós temos aí, 50 anos depois, o senhor faz isso aí. Qual é a perspectiva que ele tem de achar que a história não vai se repetir? É uma pergunta que coloca o desafio que nós temos de fazer com que a história não se repita nem como tragédia, nem como farsa, né? O Marx diz que a história não se repete, a não ser como tragédia e como farsa. E para isso é preciso identificar exatamente a prática de cada um. Então a garantia que eu dou a vocês e aos telespectadores é exatamente a minha história de vida, de um democrata verdadeiro, alguém oriundo da luta social, do movimento estudantil, do movimento da juventude, do fim da ditadura. Por isso mesmo, esse passado é a garantia que a história não vai se repetir no Maranhão. Tá bom. Bem, antes de prosseguir essa entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o governador Flávio Dino. Primeiro turno para o governo do Maranhão, Flávio Dino, de 47 anos, assumiu o posto em 1º de janeiro com o compromisso de renovar a política de um Estado que atravessou os últimos 50 anos sob domínio pessoal e político do ex-deputado, senador e presidente da República, José Sarney, seus familiares e aliados próximos. Dino é o primeiro político filiado a um partido comunista que conseguiu eleger-se governador de Estado no Brasil. Advogado por formação, decidiu dedicar-se à política em tempo integral em 2006, elegendo-se deputado federal pelo PCdoB. Nos anos seguintes, disputou a Prefeitura de São Luís e o governo de Estado, sendo derrotado nas duas ocasiões. Na campanha eleitoral de 2014, foi vitorioso no primeiro turno, com mais de 63% dos votos. Logo depois da posse, anunciou que havia recebido um Estado com a dívida de R$ 1 bilhão e apenas 24 milhões em caixa. Aliado de Dilma Rousseff, Flávio Dino lidera um governo integrado por 10 partidos, inclusive o PSDB e o PT, grandes adversários no plano federal. Nos últimos dias, o governador tem se mostrado preocupado com o ajuste econômico, cobrando medidas que cheguem ao orçamento das parcelas mais ricas da população, como o imposto sobre grandes fortunas. Ele também tem alertado para o risco de que uma redução da atividade econômica acabe se transformando numa recessão. Governador, antes de falar aí sobre a questão econômica, eu queria, pegando carona no Paulo aí, porque um estado que foi governado por duas grandes oligarquias tem agora um comunista no poder. E eu fico me perguntando, e talvez as pessoas em casa também, o que seria o comunismo hoje dentro de uma democracia como a brasileira, né? Quando você tem experiências que não deram certo no leste europeu, né? A China praticamente produzindo dentro do sistema capitalista e Cuba reatando com os Estados Unidos. O que é o comunismo para o senhor? Há espaço para uma ideologia comunista no Brasil? Como seria isso? Bom, em primeiro lugar, a lei da vida é a mudança. Eu acredito que o capitalismo não é eterno, assim como nenhum sistema produtivo do mundo foi eterno. Então, de algum modo, em algum momento, nós teremos uma mudança do modo como a sociedade se organiza. O socialismo, claro, que viveu uma grande crise, você tem razão, mas é um artefato cultural bastante recente na história da humanidade. O capitalismo vive uma enorme crise desde 2008,
crise bastante aguda que chegou agora com muita força ao Brasil, e nem por isso alguém vai dizer que o capitalismo fracassou totalmente. O capitalismo, depois de 400, 500 anos de hegemonia, garantiu algumas conquistas civilizacionais importantes, assim como o socialismo também. Assim como nós temos situações difíceis em países socialistas, nós temos conquistas sociais que se devem ao movimento comunista e socialista, mesmo na Europa Ocidental. Na verdade, o welfare state, a social-democracia europeia e seu apogeu na segunda metade do século XX se deve muito à presença forte dos comunistas e dos socialistas naqueles países da Europa Ocidental. De modo que nós temos, sim, problemas nessa trajetória, acidentada como qualquer trajetória humana, mas também temos muitos créditos, inclusive no Brasil. Nós sempre, em 90 e tantos anos, 93 anos de trajetória, sempre tivemos do lado certo. Às vezes podemos ter cometido equívocos táticos, operacionais, mas sempre tivemos defendendo os interesses dos mais pobres e dos trabalhadores. E acho que essa é a questão principal. O nosso programa, o programa do nosso partido, diz com muita clareza que nós defendemos uma perspectiva nacional, ou seja, o desenvolvimento da nação, a soberania do Brasil. Nós defendemos uma perspectiva democrática, democratização do poder, da riqueza, do conhecimento, e uma perspectiva popular, ou seja, que nesse projeto de desenvolvimento da nação haja lugar para os mais pobres, aqueles que menos têm e aqueles que precisam da política para realizar os seus direitos, porque o mercado faz muita coisa, não há dúvida, mas o mercado é, em si mesmo, concentrador de riqueza. E o papel da política é garantir que a riqueza chegue à casa de todos. Então, uma perspectiva socialista na conjuntura brasileira, sem dúvida, tem essas marcas. Bom, governador, o senhor integra um grupo de governadores do Nordeste que está muito coeso, inclusive tem uma reunião amanhã com a bancada da Câmara dos Deputados e que busca articular formas de conseguir mais investimentos para o desenvolvimento desses estados, recursos inclusive para combate à seca e uma série de questões que ajudem nas dificuldades que eles estão enfrentando. Mas ao mesmo tempo, eles também divulgaram uma carta, inclusive o senhor foi um grande responsável por isso, de apoio à presidenta Dilma Rousseff e as mudanças que ela pretende fazer na economia. Eu queria saber como é possível conciliar isso, conciliar mais recursos, pedidos por novos investimentos, no momento que o Brasil vive de ajuste fiscal, no momento em que houve cortes no orçamento da União e, ao mesmo tempo, com esse compromisso de apoiar a presidenta em todas essas medidas que estão sendo implantadas, aliás, estudadas ainda. Nós temos o consenso entre os governadores do Nordeste de defender a democracia política. Isso que nos une a todos os 9. Nós somos contra qualquer perspectiva golpista. Não há espaço sequer para se falar de intervenção militar constitucional. Isso é uma antinomia de essência, porque intervenção militar é, obviamente, escancaradamente inconstitucional. Tampouco para falar em impeachment, porque o impeachment no presidencialismo não é uma questão de gosto. Não é porque você não gosta do governo que é causa de impeachment. Isso é no parlamentarismo, que aí o Congresso, o Parlamento não gosta do governo e derruba o governo. Faz um voto de desconfiança e derruba o governo. No presidencialismo, o impeachment é uma sanção por um crime pessoalmente cometido pelo presidente da República, coisa que não está evidentemente caracterizada. Então, nós temos essa tese democrática, a tese de defesa da institucionalidade e compreendemos o momento que a economia brasileira vive, em razão exatamente da agudização da crise mundial na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na China. A desaceleração da economia chinesa é desastrosa para o Brasil, porque nós precisamos exportar commodities e a China é um grande comprador. Isso chegou com muita força no país, houve, de fato, um crescimento da inflação, que é um legado que nós temos que preservar, a estabilidade econômica, a estabilidade da moeda. Então, nós compreendemos a necessidade de um ajuste fiscal. Agora, evidentemente, o mundo é matizado. Não existem apenas duas categorias absolutas que se excluem. Há matizes. Então, no universo do chamado ajuste fiscal, há matizes, há diferenças de ênfase. Por exemplo, nós estamos colocando um ingrediente com muita força, que é a necessidade do ajuste fiscal ser para todos, não apenas para os mais pobres. O ajuste fiscal ser também para aqueles que lucraram esse período todo de bonança econômica. Por isso que é preciso, e os 9 governadores apoiam isso, regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, para que o ajuste fiscal, de fato, tenha uma feição democrática e o próprio governo explique para a sociedade que todos estão pagando pelos efeitos da crise econômica e não apenas os direitos sociais. Bem, vamos ouvir
o deputado federal Orlando Silva. Ele enviou uma pergunta ao seu colega de partido, né, o governador Flávio Dino. Flávio, nós temos acompanhado a situação política do Brasil, que está marcada por intolerância, mesmo por uma cultura de ódio. Eu tenho preocupação com a situação política do Brasil, com a democracia brasileira. Você, além de um gestor público, é um líder político. Como pode contribuir para que nós possamos fortalecer a democracia em nosso país? Bom, acho que é primeiro é necessário voltar um pouco no tempo, porque as grandes conquistas democráticas do Brasil foram possíveis em razão de grandes frentes políticas. Eu lembro bem do papel enorme, gigantesco que Mário Covas teve na Constituinte. Acho que todos haveremos de concordar que se não fosse a posição democrática do Mário Covas, do PMDB, depois fundador do PSDB, nós não teríamos uma Constituição tão avançada quanto temos. A campanha das diretas antes foi feita assim, o apoio político às greves do ABC. Então, já houve momentos no Brasil em que foi possível haver uma frente progressista mais ampla. E esse é o principal desafio. Como nós conseguimos, em primeiro lugar, abominar o ódio como instrumento de luta política, porque isso é incompatível com um regime autenticamente democrático, você rejeitar a posição diferente, às vezes até de modo violento, como nós estamos vendo aí nas ruas, manifestações absurdas de intolerância a uma cor, por exemplo, algo que beira a insanidade, né? Então, nós precisamos romper com o sectarismo no debate político e nós precisamos construir, a partir daí, um ambiente que permita a convivência de contrários. A minha contribuição é mostrar que, no nosso Estado, nós fazemos isso. Nós fizemos uma grande frente política do PT ao PSDB. Para ganhar a eleição, ganhamos com essa frente política, apesar do PT oficialmente, cartorialmente, estar coligado lá, mas os petistas estavam conosco, seja nacionalmente, seja localmente, e governamos juntos. O PT e o PSDB convivem sob a coordenação nossa, e o meu vice-governador do PSDB, e nós governamos o Maranhão numa perspectiva avançada, progressista, de reformas sociais. Então, essa é uma contribuição que eu acho que é possível ser dada nesse momento. Nós compreendermos que é preciso um diálogo mais amplo entre as forças políticas, e há momento para que a disputa política se dê, porque a sociedade mesmo está mostrando que não suporta uma luta direta nas ruas infinita. Porque se você vai para uma luta direta de massas, é preciso ter algum desenlace. As instituições existem exatamente para que em algum momento haja o arbitramento dos conflitos. E nós vamos ter isso em 2018. Né? Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia. Nós tivemos, assim, em março, um protesto que só em São Paulo tinha 200 mil pessoas na rua, né, em outros lugares também tinha. Nesse domingo passado, a gente teve um outro protesto que em São Paulo, onde foi o maior, era metade do que aconteceu um mês atrás, e ele foi se reduzindo também em outros locais. Né? Eu gostaria de saber assim, o senhor acredita que nós estamos partindo para uma situação em que podemos ser protestos, mas uma situação de maior estabilidade, de maior assim? O senhor acredita que isso foi apenas e que daqui a pouco isso volta? Como é que o senhor prevê a situação, que ele sabe que na política é muito importante a gente ter uma previsão, que é a maneira, é o guia para a gente se orientar, né? Claro. Como é que a gente prevê? Eu imagino que haverá agora um arrefecimento dessas manifestações de rua. É claro que elas podem voltar em algum outro momento, dependendo da conjuntura econômica. Acho que esse é o fator principal. Será que pode... a economia. Não há dúvida, que vai explicar e vai permitir um prognóstico assim, mais preciso. Eu, particularmente, acho que a economia vai viver um ano difícil, porém, adiante, creio que nós vamos ter uma retomada do crescimento econômico com a manutenção das conquistas sociais, de modo que o cenário que eu imagino é de uma paz política que nos conduz até disputas posteriores nas urnas, como é próprio de uma democracia. Não imagino que esse clima de luta direta nas ruas, sectarizado, vá se prolongar até 2018. Até porque isso seria nocivo ao país. O pluralismo político é bom, a oposição é fundamental para o bom governo, mas é preciso observar as regras do jogo. E nas regras do jogo que nós conquistamos, a sociedade brasileira construiu, há um momento em que os projetos se confrontam, e nos últimos 4 confrontos houve uma maioria em outra direção, que não o desejo daqueles que estão hoje nas ruas. Então é preciso esperar o outro momento. Como é que o senhor vê essa questão da Operação Lava Jato, que pela primeira vez está utilizando a delação premiada
né, para chegar aos corruptos e corruptores, né? É tudo ainda muito sem base, porque a gente não tem provas concretas de que a corrupção tenha sido feita por A ou B, mas, enfim, prende-se uma pessoa, deixa ela trancada e arranca uma confissão. E, por outro lado, a gente vê denúncias gravíssimas de corrupção em estados como São Paulo, por exemplo, dentro do metrô, e isso não ocorre. Os processos desaparecem, fica tudo por isso mesmo. O que está acontecendo no Brasil que parece que a justiça ficou seletiva? Quer dizer, para um vale tudo, inclusive prisões e não sei o quê. Para o outro, passa em brancas nuvens. Nós vamos conseguir combater a corrupção dessa maneira, sendo seletivos? O senhor acha que está havendo seletividade, o senhor que é juiz? Bom, primeiro, não há dúvida que, de fato, há circunstâncias que causam enorme perplexidade, como essa que você mencionou. Ou seja, há processos que andam mais rapidamente como o outro. O exemplo máximo é o dito mensalão comparado com o dito mensalão mineiro. Num caso houve julgamentos, no outro não houve. Sequer houve julgamento. É impossível entender isso. Ninguém consegue explicar, porque ninguém consegue entender. Então, de fato, é preciso afirmar alguns princípios. O primeiro, todos os casos de corrupção devem ser investigados, apurados e punidos. Todos que se refiram a políticos e que se refiram também ao mundo econômico, ao empresariado, porque é preciso olhar para além da epiderme, da superfície desses escândalos. Eles têm uma base original em todos, que é exatamente a promiscuidade entre a política e o poder econômico, a colonização da política pelo poder econômico. Isso está na origem de todos os grandes escândalos de corrupção no Brasil. Então, primeiro, é preciso ir a fundo nessas relações perversas, promíscuas, antidemocráticas, da financiarização da política, para que todos sejam punidos, corruptores e corruptos. O segundo critério que eu acho que nós devemos defender é que a lei seja para todos, ou seja, que não haja essa seletividade na abordagem e na priorização dos casos. Nós temos um fenômeno no Brasil que a justiça ganhou uma enorme relevância no arbitramento de conflitos sociais, políticos e econômicos, por isso mesmo ganhou um grande protagonismo. Então, a mediatização da justiça pode também levar a distorções no critério de seleção de casos a julgamento. É preciso ter muito cuidado e é preciso que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, enfim, o sistema de justiça esteja vigilante para que isso não aconteça consciente ou inconscientemente. Eu queria retomar um pouco isso, porque assim, a seletividade parece que vem do mensalão mineiro e do mensalão normal. A gente vê também aqui, nesse momento, que há denúncias que na Petrobras que envolvem o Partido dos Trabalhadores, que recebe muito mais atenção do que, por exemplo, as denúncias que envolvem o próprio Partido Popular. Né? Nenhum integrante do Partido Popular foi sequer levado para a CPI, para depor. Né? Quer dizer, uma coisa assim, né? Você tem toda uma coisa que demonstra tudo isso. De onde vem essa seletividade? A gente pode imaginar que haja uma preferência política nos órgãos que fazem a justiça no Brasil? Primeiro, é claro que há uma preferência política em todos os juízes, todos os procuradores, por uma razão. Todos são seres humanos. Então, eu sempre digo nas minhas palestras que o único juiz neutro que eu conheço está no cemitério, né? Não como visitante. Ele já morreu. Porque é claro que o ato de julgar, aliás, etimologicamente, sentença tem a mesma origem da palavra sentimento. Sentença é o ato pelo qual o juiz diz, acima de tudo, aquilo que ele sente, e muito menos do que ele racionaliza. De modo que, claro, que há preferências políticas, ideológicas, etc. Para isso que existem as normas. Para isso que existem as regras do jogo, para exatamente imunizar o máximo quanto possível para o processo judicial não virar o reino do arbítrio. O que eu temo é que, em razão exatamente do crescimento do protagonismo, da visibilidade do judiciário, acabe havendo uma contaminação desses, uma ruptura do filtro, eu diria. Porque são subsistemas de poder que operam, claro que imbricadamente na sociedade. Nenhuma instância de poder é absolutamente independente das demais. Então, é claro que há um diálogo permanente. Nós estamos aqui conversando e, no processo judicial, há um diálogo permanente de vários subsistemas de poder. Do subsistema judiciário, mas também do subsistema político, do subsistema mídia, do subsistema poder econômico, tanto que muito mais pobres do que ricos vão para a cadeia no Brasil. Então, o processo judicial é um conjunto bastante complexo de contradições que se resolvem ali nos autos, naquele momento. Então, é claro que é preciso estar muito atento.
E a impressão que eu tenho, eu não me refiro e faço questão de sublinhar isso, é especificamente em relação à Lava Jato, porque eu conheço bastante o juiz Sérgio Moro e é um juiz extremamente técnico e sério, conheço há mais de 20 anos e tenho sempre sublinhado isto. Mas eu iria dirigir o meu olhar, sobretudo, às instituições. Acho que essa é uma indagação que deve ser feita ao conjunto do Poder Judiciário, ao Ministério Público, enfim, ao sistema de justiça, porque é preciso aferir e responder essas questões a partir dos resultados. É o único jeito pelo qual você consegue responder. E na medida em que apenas alguns julgamentos ocorrem e outros não ocorrem, é claro que o resultado com essa distinção alimenta o discurso de que na origem está havendo uma contaminação, uma ruptura dos filtros que garante que o subsistema judiciário opere com relativa independência em relação ao mundo da mídia ou ao mundo da política. Realmente, acho que esse é um dos dois temas mais candentes da democracia brasileira no momento atual. Um é este: como se dá o jogo judiciário no Brasil, como se dá o processo judicial. E o outro é a relação do poder econômico com o poder político, quem paga a conta da democracia. Acho que essas são as duas questões de fundo hoje que devem inquietar as mentes de quem pensa o Brasil. Governador, voltando um pouco para o seu estado, o senhor assumiu o Maranhão com uma dívida de aproximadamente 1 bilhão. O senhor, como todo governador, quer alavancar o desenvolvimento nesses próximos 4 anos. E, ao mesmo tempo, como nós falamos aqui há pouco na Lava Jato, por conta desses problemas na Petrobras, a estatal suspendeu, né, a construção da refinaria, inclusive no município de Bacabeira. É assim mesmo o nome? Eu queria saber, isso deve ter comprometido muitas pessoas que investiram nessa refinaria, que estavam imaginando um certo desenvolvimento, houve frustração, até dificuldades em relação a isso. Como o senhor, como governador, vem atuando, inclusive junto ao Executivo, no sentido de se preparar em relação a isso, a possíveis perdas e até as projeções que o governo fazia em função dessa obra, desse investimento? O Brasil precisa aumentar a sua capacidade de refino. O pré-sal é uma realidade. 700 mil barris de petróleo, quase 800 mil barris de petróleo por dia do pré-sal. Nós temos hoje 2 milhões e 200 mil barris de petróleo. Muito em breve vamos chegar a 3 milhões de barris de petróleo. E é claro que é importante que o Brasil tenha a capacidade de alimentar o mercado interno e o crescimento, se Deus quiser, da economia brasileira, mas também exportar, para exatamente fazer frente à necessidade de financiamento de políticas sociais e de serviços públicos. Nós precisamos, portanto, aumentar a capacidade de refino. De todos os estados brasileiros, aquele que está melhor posicionado em relação ao mercado interno e como plataforma de exportação, sem dúvida, é o Maranhão. Porque nós já somos um entreposto de combustíveis para o Norte, o Nordeste e Centro-Oeste. Somos interligados com ferrovias importantes, 3 ferrovias. Temos um complexo portuário de enorme importância, que esse ano deve ultrapassar 20 milhões de toneladas de carga movimentada. E somos o porto mais próximo do Canal do Panamá, o porto brasileiro mais competitivo, portanto. Então, o local ideal para sediar uma refinaria, sem dúvida, é o Maranhão, uma nova refinaria da Petrobras. Houve, que eu considero, e ouvi isso da própria presidenta Dilma, de que houve um adiamento, mas que esse objetivo permanece e, como governador, claro, que tenho defendido enfaticamente junto à Petrobras e junto ao governo federal, que tão logo essas dificuldades gerenciais e de governança da Petrobras sejam equacionadas, nós vamos recolocar o tema, porque nós acreditamos no Brasil e acreditamos no crescimento da nossa economia e acho que o Maranhão irá, em algum momento, receber uma refinaria. Eu lamento, claro, o passo atrás e estamos buscando exatamente as compensações mediante investimentos de outra natureza. Por isso que, por exemplo, os governadores do Nordeste têm defendido a reabertura de operações de crédito para os estados do Nordeste, porque, de fato, houve a desaceleração da Petrobras, impacta o motor da economia brasileira nas últimas 6, 7 décadas. Porque Petrobras, indústria automobilística, construção de estradas, rodovias, é tudo mesmo complexo econômico. É uma cadeia produtiva gigantesca, que vai do posto de gasolina até o borracheiro. Então, a crise da Petrobras é bastante profunda, a montante e a jusante da Petrobras. Que gera essa crise, às vezes você não fala assim, que tem uma certa irresponsabilidade. Porque a gente está criando uma situação que o Brasil não pagou, que vai muito além da justiça, uma situação que vai criar desemprego para as pessoas. Já está criando. Está criando. Está criando, claro, no Maranhão, inclusive, em outros estados, Pernambuco e tal. Quer dizer, claro. Assim, perspectivas de futuro para o Brasil estão sendo apagadas. Você não acha que tem um... Paulo, todo patriota deve hoje defender a imunização da Petrobras em relação aos efeitos da crise o máximo quanto possível.
houve fatos gravíssimos, crimes cometidos no interior da Petrobras. Isso é indiscutível e, obviamente, todos devem ser punidos. Agora, a partir daí, você impedir, sabotar a governança da empresa, abalar a sua credibilidade. E há um jogo especulativo, claro, obviamente, porque assim como eu não acredito na santidade do socialismo, porque é, como disse no começo, uma instituição humana, também sou obrigado a não acreditar na santidade do capitalismo, né? Então, no mercado não há santos. No mercado há pessoas que ganham dinheiro, que têm interesses e que manipulam esses interesses a partir da perspectiva, inclusive, de ganhos financeiros imediatos. Então, nós temos que, sim, olhar para os efeitos sociais profundos disso e olhar exatamente a geopolítica do mundo, em que os grandes conflitos mundiais são derivados da disputa de energia. O Gaddafi está morto não porque era um ditador, ele estava morto porque na Líbia tem petróleo. A crise... Saddam Hussein. E idem no Iraque, a crise na Ucrânia é crise de fonte de energia. Há uma geopolítica mundial de grandes conflitos internacionais em torno da questão... de muitos interesses... De energia e água, interesses transnacionais. Então, a gente não pode, a esse momento, ficar olhando só a árvore, ou seja, a corrupção, e perder a dimensão dos outros conflitos, né? O Mao Tse-tung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição, né? Tem dois textos do Mao que eu gosto muito, um é sobre a contradição. E ele sempre alertava para isso. Olha, numa situação, você tem que olhar a contradição que está ali, mas você tem que buscar a contradição principal. E no caso da Petrobras, para além desse aspecto grave, não há dúvida, dessa crise de credibilidade moral mesmo, nós temos também a contradição entre o interesse da nação, o interesse da preservação da Petrobras, da sua capacidade de investimento, da possibilidade de o pré-sal daí derivar todos os dividendos que nós podemos tirar, entre aqueles que, por interesses politiqueiros ou interesses econômicos transnacionais, querem sabotar a Petrobras. Vou fazer uma pergunta que chegou pelo Twitter do Cláudio H. Pedrosa. Flávio Dino, de que forma a agenda comunista pode responder a algumas demandas da população sob a ótica do capitalismo? Como é que... O senhor está falando, vamos entrar aí. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava, análise concreta da situação concreta. Você não age idealmente. Eu não sou um ator metafísico que caiu disco voador no Maranhão. Eu opero numa determinada circunstância histórica e também não sou Messias. Eu não tenho uma visão de que irei passar por cima do processo coletivo da marcha da humanidade, da marcha da sociedade brasileira. Então, eu lido com essa situação concreta. Sou uma pessoa que, de fato, defendo e tenho muita firmeza na defesa dos interesses dos pobres, dos excluídos, dos explorados no Maranhão. Governo o tempo todo voltando meus olhos à construção de políticas públicas que garantam patamares de dignidade fundamentais que foram negados ao povo do Maranhão. E acho que isso é uma abordagem de esquerda da atividade concreta de governar. Agora, obviamente, lido também com o mercado. Agora, no dia 29 de abril, Paulo, vamos lançar um plano de apoio aos investidores privados. Um plano Mais Empresas. No dia 29 de abril, convido o internauta a acompanhar esse plano que vai responder um pouco das inquietações dele. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, no seu estado, aproveitando a pergunta anterior, quase 13% da população é miserável. 32, dos 50 municípios mais pobres do Brasil, 32 estão no Maranhão. Como é que o senhor pretende reverter essa situação? Como tirar essas pessoas dessa pobreza? Em primeiro lugar, Florestan, garantindo algo que foi negado ao povo do Maranhão durante décadas, que é um governo honesto, a boa aplicação do recurso público. O dinheiro público hoje é aplicado com seriedade no Maranhão. Em segundo lugar, claro, ações focadas, visando garantir exatamente que esses recursos possam até chegar a esses municípios. Por isso, nós fizemos o plano Mais IDH, que é um plano exatamente voltado para as 30 cidades mais pobres do Maranhão. Já começamos esse plano. Em 19 cidades já fizemos reuniões, mutirões, instalamos comitês de cidadania, vamos fazer 12 ações focadas, já começamos essas ações abrangendo moradia, abastecimento pleno de água, substituição de escolas de taipa e de palha,
cozinhas comunitárias, restaurantes populares, apoio à agricultura familiar com sistemas de produção baseados em tecnologia da Embrapa. São 12 ações, uma espécie de grande mutirão para elevar o IDH dessas cidades mais pobres. E outras ações, claro, relacionadas, por exemplo, às políticas de educação, de saúde. Eu tenho absoluta certeza que quando nós sairmos do governo, em 2018, os resultados vão ser Agora, melhores. nesse sentido, o senhor não precisaria, desculpe só, Paulo, o senhor não precisaria da ajuda da mídia para divulgar as suas ações? Como é que tem sido a sua relação com a mídia no seu estado? Porque se você pegar ali as mídias eletrônicas, quase todas estão na mão de coronéis da política brasileira, né? Os donos das retransmissoras de emissoras como Globo, SBT, são políticos que governaram o Estado ou que apoiam alguém. Como é que tem sido para o senhor trabalhar tendo uma mídia oposicionista? No Maranhão, a oligarquia não é só política, é econômica e também midiática. E nós temos, todos os dias, o embate, porque esses coronéis da política, que são os coronéis da mídia, no caso maranhense, diariamente nos combatem, defendendo seus interesses privados, seus interesses particulares, seus interesses empresariais. Nós fazemos o diálogo com o povo e procuramos os espaços existentes na mídia institucionalizada e na mídia alternativa, de blogs, de redes sociais, de jornais, etc. Eu queria fazer uma pergunta então, de fato, faz parte do meu cotidiano, o enfrentamento ao coronelismo eletrônico, mas nós fazemos isso com muita tranquilidade, porque consideramos que é algo que precisa ser feito. Essa é uma tarefa democrática que precisa ser enfrentada no Brasil. O Rony Frost pergunta pelo Facebook o seguinte: o Maranhão é um estado com muito potencial, pois é dotado de muitas terras cultiváveis e excelente quantidade de recursos hídricos. Mas é um estado com péssimos indicadores socioeconômicos. O que fazer para mudar esse panorama? Como é que se pode aproveitar esse potencial? O senhor já tem ou conhece projetos nesse sentido? Esse é o nosso objetivo principal, garantir que essa contradição entre Maranhão rico e povo pobre possa ser superada. O nosso estado tem o 16º maior PIB do Brasil, porém tem o último IDH, mostra que há um espaço a ser preenchido exatamente por políticas públicas e serviços públicos. Esse é o nosso objetivo principal. E, ao mesmo tempo, apoiar investidores privados que acreditem no Maranhão, e são muitos. Ontem mesmo nós anunciamos a comercialidade de mais um campo de gás. Nós hoje produzimos, em termos de equivalência, como se fosse 30 mil barris de petróleo no Maranhão, em gás, porque são mais de 5 milhões de metros cúbicos e que convertendo daria 30 mil barris de petróleo, coisa equivalente, portanto, a 5% do pré-sal que nós temos lá no Maranhão em funcionamento, gerando energia. Queremos, em algum momento, ampliar a exploração de gás para transformar isso num gasoduto e, com isso, gerar um ciclo de industrialização do Maranhão a partir da economia real, que é exatamente a base agrícola de pecuária muito forte que o Maranhão tem. Esse pacote empresarial que nós vamos lançar no dia 29 de abril é exatamente com esse objetivo, de nós extrairmos o máximo de potencialidade das cadeias produtivas existentes, buscando verticalizá-las e, com isso, ampliar a agregação de valor para gerar oportunidades. Governador, minha pergunta diz respeito à questão da meritocracia, que o senhor prometeu implantar, foi um dos discursos fortes do seu período de campanha. Eu queria saber, quando o senhor assumiu, logo de imediato, que começou, quais foram muito grandes as resistências que o senhor encontrou, vem encontrando, está dando certo, está começando a ser bem sucedido esse programa, ou é uma coisa que precisa de mais prazo para isso? Eu queria que o senhor fizesse um panorama do que está acontecendo em relação a isso no Maranhão. Nós temos resultados concretos que nós apresentamos. Nós garantimos, por exemplo, um grande investimento na educação, aumentamos o salário de todos os professores em 13%, contratamos 1.000 novos professores. Estamos agora tratando do plano Mais IDH, cuidando de políticas sociais de um modo geral. Portanto, nós temos resultados a apresentar. Diminuímos a taxa de homicídios em 11%, diminuímos a incidência de ocorrências na penitenciária de Pedrinhas, que é um grande problema maranhense e brasileiro hoje. Nós diminuímos todos os indicadores de violência que havia, infelizmente, ali. Então, nós temos resultados concretos. Agora, é claro que são apenas 100 dias
e nós estamos fazendo a transição de modelos em muitas questões e sempre no ambiente conflituoso, porque, por exemplo, nós estamos diminuindo contratos superfaturados, eliminando contratos superfaturados, etc. É claro que os donos dos contratos reagem, buscam a justiça, entram na justiça, representam não sei aonde, no Ministério Público, porque é, de fato, a defesa dos interesses privados deles. Então, nós temos um momento de transição. Agora, esse momento de transição de modelos que nós estamos fazendo na saúde, fazendo no sistema penitenciário, chamando concursados, exatamente para garantir a oxigenação do serviço público, chamamos policiais, professores, funcionários do DETRAN, funcionários da Companhia de Saneamento, já agora nomeamos, colocamos no serviço público, exatamente visando reconstruir o serviço público, que foi destruído por uma terceirização selvagem, que é um tema hoje da moda no Congresso, mas é um tema que já chegou no Maranhão antes, ou seja, já houve uma terceirização selvagem no serviço público e nós estamos exatamente superando essa quadra porque é a total desestruturação do Estado. Nesse sentido, respondendo a tua pergunta, leva algum tempo para que a gente possa chegar ao modelo de eficiência. Posso fazer uma provocação, governador? Pois não, claro. Os mais médicos aqui, quando chegaram os cubanos, não é uma espécie de terceirização? Não, porque é uma política transitória e é uma política de cooperação internacional. Sim, é uma política de cooperação internacional a partir de uma carência objetiva. Uma coisa é você ter a terceirização como algo complementar, que é o caso dos mais médicos. Até o nome sugere isso. Terceirização é recrutamento de terceiros para aquilo que não é o principal. Então, é uma atividade de suporte. A terceirização pode ser necessária e todas as empresas fazem, o serviço público faz também. O que eu combato é a terceirização se tornar o principal, que não é o caso do Mais Médicos, porque, claro, que continua a haver o Sistema Único de Saúde. O SUS continua a funcionar e os Mais Médicos é um complemento. Concorda com o contrato do Brasil com o governo cubano, não pagando os médicos, e sim o governo que repassa parte desse salário? Acho que essa é uma questão da soberania cubana. Acho que não cabe ao Brasil se imiscuir nessa questão relativa à organização do sistema de saúde de Cuba. Eles têm as razões deles. O governo brasileiro precisava e precisa de médicos. Hoje, no Maranhão, mais médicos têm um papel importantíssimo. Nós, claro, são os médicos das comunidades, o médico da atenção básica, é o médico da saúde da família. Mais médicos deve ter uns 500 hoje, médicos do Mais Médicos. Nós recebemos alguns, o ministro Arthur Quioro foi lá, nós recebemos agora mais 100 e tantos, deve ser 500, 600 médicos. E cumpre um papel enorme na atenção básica, que é, inclusive, todo mundo sabe disso conceitualmente, teoricamente, é de fato o ambiente principal da execução de uma política sanitária e é aqueles menos vistos exatamente pela carência de profissionais. Então, Florestan, eu acho que o Mais Médicos é até uma boa referência. Ou seja, nós podemos ter a complementação em políticas públicas e mesmo em atividades privadas, claro que podemos. Agora, isso não se confunde com esse projeto que hoje está na Câmara, que vai permitir que deixe de existir a empresa. Que aí é como se o terceiro ou o quarto, né, porque tem terceirização, quarteirização, se tornasse mesmo o principal. O que vai dar, inclusive, uma contradição semântica, né? Porque a empresa vai deixar de existir como conceito, na medida em que ela vai ser apenas o corpo diretivo e não o espaço de organização do trabalho, como é há séculos. Então, nós precisamos, de fato, distinguir as duas coisas. Algum nível de suporte, de complemento, como, por exemplo, o Mais Médicos oferece, as organizações sociais na saúde, por vezes, oferecem, é possível, não há dúvida, mas nós não podemos transformar nisso no principal, que é esse o debate no Congresso. Exatamente. No seu estado, a gente teve assim, o DETRAN era terceirizado, penitenciárias eram terceirizadas, a saúde havia uma terceirização. Quer dizer, era uma coisa completamente distorcida, assim, para favorecimento. Essa é a ideia, né? Não há dúvida, porque na medida em que você descredencia totalmente o serviço público, que você tira a substância do serviço público, você aumenta a dependência em relação a esses contratos privados, que foi o que houve lá no Maranhão e em outros estados. Então, nós estamos exatamente fazendo a transição de modelos. Nós estamos fizemos isso no DETRAN e em outros órgãos, substituindo terceirizados por concursados. Precisamos de um tempo para fazer isso. E exatamente visando a garantir a centralidade do serviço público, que é
algo que nós precisamos reafirmar sempre, porque durante mais de uma década, ou durante 15, 20 anos, os servidores públicos foram satanizados no Brasil. Agora, e, na verdade, deixa eu não fazer uma pode pergunta. existir democracia plena sem um serviço público forte. Assim, o Gerson, pelo Twitter, e o Reginaldo Serra, pelo Facebook, ambos perguntam sobre a PM. Eles dizem que, assim, sou policial militar e nos últimos 3 meses o senhor investiu apenas 100 milhões em segurança. O senhor não deu nenhum centavo para os militares. É o que ele diz. O outro fala assim, boa noite, governador. O senhor pode esclarecer a todos os PMs sobre o nosso pagamento, visto que passou o mês da database e nada? Como fica a situação da PM do Maranhão? Já que nós estamos falando disso. Hoje as reivindicações sindicais vêm também pelas redes sociais. Vem. Bom, esclarecer a eles e a todos os maranhenses, enfim, também ao Brasil, que nós gastamos em segurança mais do que o governo passado, nesse primeiro trimestre, claro. Comparando o primeiro trimestre de 2015 com o primeiro trimestre de 2014. Tá. Nós empenhamos 103 milhões de reais na segurança, fizemos alguns investimentos, e o meu compromisso com os policiais é no mês de abril, este mês, que acaba no dia 30, enviar para a Assembleia um projeto de lei de reajuste, de direitos, enfim. E vai haver esse projeto de lei? Claro que sim, até o dia 30, que é o dia do meu aniversário, então é uma bela data. Aproveitando a deixa da pergunta aí do internauta, Pedrinhas, vai ser ou não vai ser desativado? Que é uma pergunta nacional que você falou. Pedrinhas vai ser desativada e está sendo desativado como cenário de horrores, que foi o que aconteceu no Brasil, que o Brasil todo assistiu, e não é próprio apenas da penitenciária de Pedrinhas. Como tal, será desativado, está sendo. Nós estamos trabalhando muito duramente com um sistema que tinha muitos problemas, entre os quais a terceirização indiscriminada. Nós estamos fazendo agora um seletivo para novos agentes auxiliares penitenciários para substituir a terceirização. E vamos retomar as obras agora, estamos esperando uma autorização do Conselho Nacional de Justiça, porque havia um pacto do governo anterior com o Conselho Nacional de Justiça em razão da crise que não foi cumprido. Houve o esgotamento, o fim do prazo, que foi estabelecido pelo CNJ. Carcerários, uma série de coisas. E nós estamos agora recebendo em breve o ministro Lewandowski, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, para nós repactuarmos isso e com isso retomarmos as obras, e aí nós diminuirmos a superlotação carcerária e com isso nós temos indicadores cada vez melhores. Nós teremos sempre uma tensão no sistema prisional do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque quem está dentro não quer ficar, no mais das vezes, quer fugir, quer sair, acha que foi injustiçado, e quem está fora também não quer entrar. Então, é claro que o sistema penitenciário é um ambiente de tensão e de ocorrências difíceis. É da essência dele. Governador, nós não encontramos outra falando forma nisso, governador, de aplicar sanções. Agora nós precisamos eliminar os absurdos que havia na penitenciária de Pedrinhas, e estamos fazendo isso. Claro. Eu peguei um número na internet. Nos 3 primeiros meses de 2013, ocorreram 161 homicídios no Maranhão. Eu não sei, em 2015, nos 100 primeiros dias do seu governo, qual foi o número? Isso menos 11%. A taxa no Maranhão diminuiu. A taxa do Maranhão foi 11% a menos. De qualquer maneira, a criminalidade é um dos problemas do país. Claro. E, por incrível que pareça, estão jogando essa questão em cima dos adolescentes, né? Estão querendo reduzir a maioridade penal, ou seja, como uma maneira de reduzir a criminalidade. Primeiro, o senhor acredita que reduzir a maioridade penal vai reduzir os crimes no país? Como é que o senhor vê essa questão do combate à criminalidade no Brasil? Na verdade, o debate sobre redução da maioridade penal é a afirmação do modelo do medo como instrumento de luta política, da manipulação do medo, do direito penal do terror e do pânico, porque não há base científica para isso. Em primeiro lugar, apenas menos de 0,1% dos crimes de morte, dos homicídios no Brasil, vamos chamar de homicídios, dos atos infracionais graves, gravíssimos, que implicam perda da vida, são praticados por menores de 18 anos. Então, nós estamos tratando de menos de 0,1% das mortes de pessoas, mortes violentas de pessoas. Uma população que é mais de 2,5%, quase 4% esses adolescentes. Então, imaginem o seguinte, nós estamos gastando energia cívica para debater isto, que não vai resolver, portanto, o ciclo de violência. E depois,
há uma distorção imensa no debate acerca do chamado direito comparado às experiências internacionais. Se diz no Brasil que a responsabilidade penal começa aos 18 anos, enquanto em outros países começa com 16 ou com 15, etc. No Brasil, na verdade, a responsabilidade penal começa aos 12 anos. Apenas há uma distinção do modo como ela se dá. Nós temos um sistema, sim, de medidas socioeducativas que implicam, inclusive, privação de liberdade. Só não há o nome prisão, mas é prisão. Dos 12 aos 18 anos. E é isso que a maioria dos países do mundo faz. Você tem dois sistemas de justiça. Um que atua para crianças, que 12 anos para mim é criança, mas enfim, de adolescentes, e um sistema para os adultos. O Brasil, portanto, está em consonância com a experiência mundial, porque nós já temos até, em muitos casos, até uma idade muito baixa, porque são os tais dos 12 anos. Mas, enfim, é isso que nós temos desde 1990. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito mais mal falado do que conhecido. Então, nós precisamos conhecer esse sistema, é uma justiça que funciona, fazer com que ela funcione melhor e, ao mesmo tempo, cuidar, obviamente, para que nós tenhamos a manutenção dos 18 anos como referência, que é o que a maioria dos países do mundo faz, e não vai resolver nenhum problema e vai ampliar a dificuldade do sistema carcerário. Imaginem pegar meninos de 16, 17 anos e colocar como se adultos fossem. Não são adultos. Quem defende redução da maioridade penal deveria olhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, porque ninguém está livre amanhã. Porque, às vezes, um setor da elite, da classe média brasileira, pensa que isso é só para os pobres. Não, quando reduzir a maioridade penal, ninguém está livre amanhã de um garoto, de um filho, sobrinho, neto, de quem está nos assistindo agora, por uma infelicidade, fazer algo errado, e ele vai para a penitenciária, aos 16 anos. Pego traficando maconha? Sim, claro. Então, acho que tem muito emocionalismo e há, de fato, essa absolutização do medo a partir de uma questão real. Nós temos um problema de segurança no Brasil, óbvio que temos. 60 mil assassinatos por ano é um absurdo. O crescimento das taxas de estupro é um absurdo. No Nordeste mesmo as taxas são crescentes. Nós conseguimos reduzir 11%. É algo fenomenal, extraordinário. Como conseguiram? Não, com medidas de organização do sistema. Nós colocamos a polícia na rua, eu diminuí os policiais que faziam a proteção do palácio pela metade, tirei policial do serviço administrativo, cobrei meta. Eu acompanho. Quase. Claro, eu acompanho toda semana isso. Toda semana eu reúno com o comandante da polícia, com o delegado geral, bora, vamos olhar as taxas. Vem aqui, cadê as operações? Com isso, nós conseguimos com a justiça reduzir. também, porque a justiça a gente sabe... Agora nós começamos com o trabalho com a Justiça, o Ministério Público, no chamado GGI, Gabinete de Gestão Integrada, exatamente chamando a Justiça, o Ministério Público, Forças Armadas, que tem um papel importante, por exemplo, explosão de caixa de banco. O Nordeste está cheio disso. As quadrilhas explodindo caixa eletrônica, no Maranhão toda semana explodem um. Agora, a pergunta, nós colocamos isso, inclusive, a presidenta Dilma, é de onde vem o explosivo? No Maranhão ninguém fabrica explosivo. Compete ao Exército. Nós colocamos isso, o Exército que fiscaliza, que deve acompanhar as empresas que fabricam, que comercializam explosivos, porque são esses explosivos que estão indo explodir o caixa eletrônico. E o dinheiro do caixa eletrônico amanhã financia uma fuga numa penitenciária, financiam o tráfico de drogas, financiam um crime de outra natureza. Então, nós precisamos também ter uma ação articulada com as instâncias federais. Eu não transfiro a responsabilidade dos estados para o governo federal. Porém, é indiscutível que o governo federal pode ter um papel mais proativo nessa temática da segurança, sobretudo em relação ao tráfico de armas, que é um problema gravíssimo no Brasil, a assimetria de meios. Os estados têm que gastar cada vez mais dinheiro comprando metralhadora, fuzil, etc., porque os bandidos são cada vez mais atualizados neste item, no arsenal bélico, e é preciso que alguém controle isto, como essa temática, por exemplo, dos explosivos, de modo que uma atuação cooperada é fundamental, envolvendo as duas repartições de competências, a divisão horizontal e a vertical, ou seja, entre os três poderes e as três esferas federativas. Governador, o senhor, a dona Rosa Asa, que fez, aliás, a primeira pergunta de internauta, coloca uma questão. Quando precisou cuidar da própria saúde, o governador José Sarney se deslocou do Maranhão para se tratar em São Paulo, pois, entre outras medidas, não investiu na saúde do Estado. Ela pergunta, o senhor pretende fazer melhorias nesse aspecto? E pergunta, o senhor não acha que seria bom
uma lei que proibisse o deslocamento dos administradores para usufruir dos investimentos feitos em outros estados? É uma questão ética que deve ser sempre colocada, não há dúvida. Em relação ao sistema de saúde mesmo, nós temos hoje o desafio do subfinanciamento. Tanto que o imposto sobre grandes fortunas que nós defendemos no Brasil é a proposta da deputada Jandira Fegali, ou seja, a afetação, a vinculação da arrecadação à saúde, porque houve a perda da receita da CPMF, que faz falta concretamente. Então, nós precisamos garantir que a atenção básica funcione de verdade, que o programa de saúde da família funcione bem no Brasil. E nós precisamos também investir nas instâncias intermediárias, me refiro, por exemplo, às UPAs, as unidades de pronto atendimento, que são muito importantes e hoje há muitas fechadas pelo Brasil por falta de condições de custeio. Vários governadores, inclusive do Nordeste, têm registrado isso. Então, nós temos um problema de subfinanciamento, há um problema, claro, de corrupção, desvio, etc., não há dúvida, sempre há. Nós precisamos também combater isso, mas nós temos uma questão de subfinanciamento que nós estamos procurando enfrentar no Maranhão do jeito que é possível. Nós conseguimos esse ano no Congresso Nacional aumentar um pouco as verbas da saúde destinadas ao Maranhão e com isso pretendemos pôr ainda esse ano para funcionar novos hospitais. Governador, eu queria perguntar sobre a reforma política. O Maranhão tem se destacado nos últimos tempos por bons magistrados voltados para essa questão, como o juiz Marlon Reis, que inclusive tem um trabalho Sim, meu amigo e meu colega. Seu. Ele está percorrendo o Brasil em busca de assinaturas para esse projeto de iniciativa popular. Só que, ao mesmo tempo, o Congresso está discutindo a tramitação de uma outra proposta que é considerada um retrocesso para o país, mas, ao mesmo tempo, o Congresso está com um perfil super conservador nessa atual legislatura. O senhor é otimista em relação a esses pedidos pela reforma política, essas mobilizações das entidades da sociedade civil, para que essa proposta venha a ser votada rapidamente, essa como pedem as entidades, ou o senhor está mais pessimista e acha que o que pode vencer termina sendo esse movimento conservador do Congresso? Como o senhor avalia isso? Bom, esse é um tema realmente de enorme importância, que a reforma política é preciso ter mais abertura de espíritos. Acho que para entender alguns debates que são postos, acho que a questão principal é a do financiamento. É preciso que haja uma repactuação dessa questão no Brasil entre o financiamento público exclusivo e o financiamento empresarial liberou geral, como tem hoje no Brasil. Há vários caminhos que nós podemos percorrer, caminhos intermediários, de mais regras, teto de doação, teto de gastos, impedir a doação de empresas ou permitir que as empresas doem apenas para o fundo partidário e não para o partido, não para o candidato, porque se as empresas querem doar, contribuir para a democracia, contribuam para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral distribui, segundo critérios legais, para os candidatos, partidos, enfim, há várias alternativas possíveis. O que eu acho ruim é que, de fato, está ocorrendo essa polarização entre propostas, de fato, de perfil muito conservador, como essas que visam, por exemplo, destruir os partidos políticos no Brasil, contrariando, inclusive, o que nós dissemos durante décadas, que a democracia precisa de partidos fortes. Ora, uma proposta como Distritão, ela é exatamente a morte dos partidos. Você elimina, praticamente, melhor, nesse caso do Distritão, permitir candidatura avulsa. Para ser coerente, vai logo para a candidatura avulsa. Não é o que eu acredito. Eu acho que a luta política não pode ser individualizada. É preciso que haja aderência entre o sistema institucional e as correntes de pensamento mais coletivas. Por isso, os partidos são importantes. Nós não podemos fazer algo de tanta importância sob o clima da contingência da luta política. E é o que me parece que está havendo com muitos temas de gravíssima importância. Por exemplo, a chamada PEC da Bengala, aumentar a aposentadoria compulsória por 75 anos. Isso significa romper a possibilidade de uma alternância no poder judiciário. O debate não é se a pessoa de 70, de 75 anos pode ou não pode trabalhar. O debate não é esse. É claro que pode com 70, com 75, 80. A questão é que é um poder vitalício e que exerce uma função de índole política. Então, se não há eletividade, é preciso que haja algum critério de rodízio, de alternância. A aposentadoria compulsória é um mandato. Então, você já não tem mandato, que é uma outra tese que eu sempre defendi, que o Supremo tinha que ter mandato. Já não tem mandato, elimina a aposentadoria compulsória, nós estamos cristalizando o poder e quase que podemos caminhar para uma aristocratização
da política, a partir por essa via. Então, é uma questão contingencial que está... se a presidenta Dilma vai ou não nomear ministros, que está levando a uma deliberação que, no longo arco do tempo, se revela um desastre institucional. Assim como também essa questão da redução da maioridade penal, assim como a reforma política também. Então, é preciso, acho que, é preciso que o centro político, se é que existe isso, mas eu como uma pessoa de esquerda, progressista, sei que é importante, nesse momento, uma aliança mais ampla. E acho que, por isso mesmo, o chamado centro político tem um papel muito importante nessa conjuntura de permitir a retomada de uma certa racionalidade nos temas de cunho mais estratégico para a democracia brasileira, porque uma votação desta feita à noite na Câmara, no Senado, pode produzir décadas de desastre. Né? Eu queria agradecer ao governador Flávio Dino, nosso convidado de hoje, por sua participação no programa. Também agradecemos a você que está nos assistindo e aos jornalistas Hilda Cavalcante e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet nas redes sociais. Convido você para assistir a uma reprise do programa de hoje, no próximo domingo, a partir das 11 da noite. Na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!